Shalom, sejam bem-vindos a mais um devocional. Como é bom saber que você está aqui conosco mais uma vez. Se é o seu primeiro dia aqui no nosso canal, quero me apresentar. Sou a pastora Ângela Carvalho e nós estamos aqui com essa série linda sobre as parábolas do capítulo 13 do Evangelho de Mateus e também a ligação que essas parábolas têm com as cartas escritas às igrejas do Apocalipse. Então, se você chegou hoje por aqui, chegou agora, convido você a ficar até o final. Então, antes de nós começarmos aqui o nosso devocional de hoje, eu queria dizer algo para você. Eu queria que você parasse um pouquinho para pensar em algo que nós vamos estudar hoje. Antes, então, de nós mergulharmos aqui neste conteúdo, eu quero que você imagine algo bastante curioso. Para e pensa aí. Um grão de mostarda. Essa é a semente tão pequena. É uma semente que ela é considerada a menor entre as sementes. E ainda assim, ela pode se transformar em uma grande árvore, cheia de vida, onde as aves encontram abrigo nela. E é com essa imagem agora que eu quero convidar você para começarmos essa nossa aula de hoje. Nós vamos percorrer duas passagens das Escrituras que se iluminam mutuamente. A parábola do grão de mostarda, contada por Jesus, e a carta à igreja em Pérgamo, no livro do Apocalipse. Juntas, elas nos ensinam sobre o crescimento, sobre a influência, sobre a fidelidade e os cuidados que precisamos ter ao longo da nossa caminhada cristã. Então, prepare o seu coração aí, prepare a sua mente, porque nós vamos agora encontrar um estudo leve, um estudo edificante e cheio de descobertas. Amém? Então vamos começar então aqui falando sobre esse reino que cresce como esse grão de mostarda. Então, nós vamos ler alguns textos agora. Eu quero convidar você a já pegar a sua Bíblia, pegar aí o seu caderno, a sua caneta, o seu marca-texto, porque nós vamos estudar dois textos aqui que vão nos ajudar muito a ter entendimento. Se você ainda não assistiu as nossas duas outras as primeiras aulas, ou melhor, os nossos dois primeiros devocionais, que foram as parábolas do semeador e depois a parábola do joio e do trigo. Então, volte aqui depois nessa playlist do devocional e assista para você poder ter uma maior compreensão, porque a cada devocional, a cada aula que a gente traz aqui para vocês nesse quadro devocional, você vai costurando e vai entendendo como que nós vamos crescendo dentro do entendimento das parábolas, tá bom? Então, eu convido você a fazer isso. Então, nós queremos ler agora Mateus, capítulo 13. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Mateus, capítulo 13, versos 31 e 32. Deixa eu colocar a Bíblia para vocês acompanharem comigo aí. Verso 31 diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. E crescida, é maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, esse é o primeiro texto que nós estamos lendo, que é sobre o grão de mostarda.
e o crescimento do reino. Porque Jesus aqui, ele compara o reino a, a esse grão de mostarda que começou pequeno e foi crescendo e se tornou muito grande. E agora nós vamos ler o outro texto, que nós vamos fazer a ligação, que está no livro do Apocalipse, lá no capítulo 2, dos versos 12 até o 17. Acompanha comigo a leitura aí. A partir do verso 12 diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, pois comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Amém, gente? Então, aqui tá os textos que a gente precisava ler. E agora nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre essa parábola. Para você que não acompanhou o início desses devocionais, nós estamos desde o início do capítulo 13, que é o capítulo das parábolas. Jesus, ele conta 7 parábolas. Então, após a rejeição dos líderes religiosos, Jesus passa a ensinar em parábolas, revelando os mistérios do reino. Porque quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Então, o que eu posso dizer para vocês é que as parábolas que Jesus contou, nós precisamos estar alinhados com o Espírito para ter entendimento. Porque senão nós vamos estar como aquela multidão que estavam com o seu coração endurecido, na sua grande maioria. Não receberam o que Jesus disse. Porque lá em Mateus 13:11, Jesus diz assim, ó: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, os discípulos que estavam com Jesus, que estavam com o coração aberto, alinhados com o céu, eles entenderam esses mistérios. Então, que o seu coração esteja hoje alinhado com o do Senhor, para que você possa também assim entender esses mistérios que estão aqui nesta parábola. É uma parábola tão curta, mas rica em tantas informações importantes para a nossa vida cristã. Então, a parábola do grão de mostarda, nós vimos ali que ela é a menor das sementes, mas ela cresce além das expectativas. E ela vem e aninha-se aves nos teus ramos. Isso aqui é algo muito importante para nós entendermos. Quando a gente fala de abrigo e habitação para os que vêm de fora. E nós vamos falar sobre isso. Aí, aqui dentro desse simbolismo aqui da parábola, eu quero explicar para vocês como a gente pode entender sobre esse crescimento. Então, essa parábola é uma parábola curta, ela nos ensina que o reino dos céus, ela começa pequena, então ali Jesus, ele inicia a sua caminhada lançando a palavra, que é a boa semente. Nós vimos na primeira parábola que existia 4 tipos de solo, e aquele solo que estava com o coração
ali com a terra boa, ela produziu e ela começou a crescer. Aí na segunda parábola, a gente entende que no meio desse crescimento, no meio da noite, o maligno veio e lançou também sementes malignas ali, que é o joio, no meio do trigo. E agora nós estamos vendo um reino que começou pequeno, como um grão de mostarda, mas que se tornou uma das maiores hortaliças. Então ela se cresceu, se tornou uma árvore frondosa e veio aves e aninhou-se nos seus ramos. Então o reino cresceu, mas veio esses pássaros. Os pássaros, dentro do simbologismo bíblico, ele simboliza o mal. Então, pássaro, anote aí, se você ainda não tem esse conhecimento, todas as vezes que estiver falando sobre pássaros, geralmente a Bíblia, na parte simbólica, ela está dizendo que vem da parte do mal, tá bom? Então, esses pássaros que simbolizam ao mal, ele vem e se introduz nos ramos dessa árvore. Então, nós temos aqui o quê? Uma leitura positiva das aves, que são as nações que encontram abrigo, encontram bênção, a sombra do reino crescente, que é o que a gente ouve nas pregações, né? Que a igreja cresce, que a gente acolhe as pessoas, que as pessoas vêm, recebem suas bênçãos. Ótimo, amém. E nós temos daí uma leitura também de alerta, porque as aves, elas também são impuras. Então, elas também se instalam onde não pertencem. Que seria o quê? Uma imagem da corrupção doutrinária que foi infiltrada dentro da igreja. Então, o que Jesus disse aqui nessa parábola, e nós vamos já já linkar ela com a igreja, a carta que foi escrita para a igreja de Pérgamo. Então, você vai entender que essa igreja ela cresce, mas que também ela acolhe, ela traz bênçãos, ela traz ali abrigo para as pessoas, mas no meio dessas pessoas vem pessoas que querem corromper aquilo que é a palavra da verdade. Então, eles vêm tentando trazer uma doutrina corrompida para infiltrar dentro da igreja. Então, a parábola, ela é muito simples, tá bom? Então, vamos lá. Continuamos, agora nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. O que tem a ver a igreja de Pérgamo com essa parábola? Primeiro, antes da gente fazer uma ligação, vamos entender o que era essa igreja. Essa igreja, ela ficava na cidade de Pérgamo, e a cidade de Pérgamo, ela era um centro grande, era uma cidade grande, ela tinha também um culto ao imperador. Então, no templo de Roma e do imperador Augusto, existia o quê? Uma idolatria institucionalizada. A igreja na cidade de Pérgamo, ela vivia uma pressão muito grande. Ela vivia sob ameaça constante, sob perseguição, sob apostasia, porque as pessoas se apostatavam da sua fé. E dentro desse cenário, ali na cidade, existia um altar pagão para os Zeus. E quando Jesus escreve essa carta para o anjo dessa igreja, ele fala a respeito de um trono de Satanás. Que o que dá a entender é que ele está dizendo a respeito desse altar de adoração a um deus pagão, que seria ali a representatividade do próprio Satanás. Então, aqui, essa igreja, a gente já inicia tendo essa ideia de como essa igreja ela estava instalada e na cidade que ela estava instalada, onde ela estava colocada. Mas também Jesus, ele mostra algumas virtudes que tem essa igreja. Ele fala, inclusive, de uma fidelidade que foi muito grande. Ele reconhece ali que há algo precioso ali na igreja de Pérgamo.
Por quê? Porque por mais que eles estavam dentro de uma cidade extremamente idólatra, pagã, onde tinha um altar eh, enorme para um Deus falso, para um Deus pagão, aquelas pessoas estavam ali fiéis, eles retiam o nome de Jesus. Eles não negaram a sua fé mesmo mediante a perseguição do imperador. E, inclusive, ele cita esse testemunho que foi um mártir chamado Antipas, e ele disse que ele foi fiel até a morte. Então, essa igreja, ela tinha essa virtude da fidelidade. Mas existia um problema ali no meio da igreja. Qual o problema que estava dentro da igreja? A doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Então, quando nós pegamos aqui e comparamos com a parábola, e aqui já dá para a gente ir falando algumas coisas, a gente entende que essa igreja, ela começou pequena, ela foi crescendo e foi se aninhando essas aves corruptas no meio da igreja, trazendo doutrinas que não eram doutrinas bíblicas, eram doutrinas pagãs, doutrinas de homem. Então, se você não conhece a história de Balaão, eu convido você a estudar lá no livro de Números, dos capítulos 22 até o 25. Balaão, ele era um profeta de Deus, ele ouvia a Deus, mas ele fez ardilosamente, ele agiu dando ideias para o rei Balaque, fazer com que o povo de Israel caísse na idolatria, fossem seduzidos. Então, esse falso profeta, ele estava ali sendo como, não é que ele estava, né? Jesus, ele compara esse profeta com aquilo que estava acontecendo na igreja de Pérgamo. Esse espírito maligno que seduz o povo de Deus a cair na idolatria. E ainda tinha uma outra doutrina, ou seja, um outro ensino que vinha dos nicolaítas. E o que eram esses nicolaítas? Eles traziam doutrinas gnósticas, né, para dentro da igreja, ou seja, culto a anjos e dentre outras ensinos que eles traziam. Então, a maior ameaça à igreja nem sempre ela vem de fora, mas do que ela tolera por dentro. Então, aqueles que estão dentro, aqueles que vêm, que você acolhe, ele começa a trazer ali uma corrupção interior. Então, nós precisamos estar sempre alertas, precisamos estar sempre ali vigilantes para não deixar isso acontecer com a igreja de Cristo. E Jesus, ele dá ali uma correção naquela igreja, ele exorta ela, mas ele também traz uma promessa, né? Ele é a espada de dois gumes. Então, ele vem ali cortante e ele diz para aquela igreja, né, que a espada da boca de Cristo, ele combate o erro. E o que é essa espada? É a palavra da verdade. Então, a igreja, ela precisa trazer a palavra da verdade. Só ela pode gerar e levar as pessoas ao verdadeiro arrependimento e, claro, destruir aquilo que as doutrinas erradas, tanto as doutrinas de Balaão, quanto a doutrina ali dos nicolaítas, os ensinos falsos, eles caem quando a palavra vem. A palavra da verdade. Então, Jesus está dizendo que com a espada é que a gente combate essas falsas doutrinas. E ele convida essa igreja ao arrependimento. E claro, ele promete, se você continuar fiel, a promessa vem para você, que é o maná escondido, que é o sustento divino, a intimidade com Deus, e uma pedrinha branca, que é um novo nome, uma nova identidade. Ou seja, você vai ser aceito diante de Deus.
Então, se você quer aprender um pouco mais sobre esta igreja, convido você a ir na nossa playlist série Apocalipse e assistir uma aula completa só falando sobre a igreja de Pérgamo, versículo por versículo. Então, volta depois lá na série e assista completo, tá bom? E agora nós vamos fazer o quê? Uma ligação entre esses textos. Existe o quê? Uma pequena visibilidade, que é o crescimento inicial da igreja, aquela pequena semente. Mas essa semente, ela cresce, ela gera uma visibilidade pública e, através dessa visibilidade pública, nós vamos ver o quê? Pessoas chegando na igreja. E nós vamos ter bênção, mas também nós vamos ter riscos. Qual que é o menor risco? O menor risco é aquela influência que pode permitir a presença de impurezas. Por mais que é um risco menor, mas nós temos esse risco. Porque quando aceitamos as doutrinas falsas, a igreja começa a se corromper. E qual que é o maior risco que nós temos? Nós temos o quê? A fidelidade, exigindo uma pureza doutrinária vigilante. E é o perfil que nós precisamos manter dentro da igreja. Então, o crescimento do reino no mundo, ele gera uma influência. Mas a influência sem a vigilância, ele abre portas para uma corrupção. Então, a parábola e a carta a Pérgamo, elas falam uma só voz. Exatamente, elas falam a mesma linguagem. A igreja cresce, vêm as pessoas que são acolhidas. Lá na parábola, ela é representada pelas aves que se aninham nos ramos. E aqui na igreja de Pérgamo, são as influências malignas que entram para influenciar e corromper a igreja de Cristo. Qual é a nossa aplicação para hoje? Então, o que nós podemos aprender com esse devocional de hoje? Primeira coisa, não desprezar os pequenos começos. Deus, ele age no imperceptível. Você pode começar pequeno, o seu ministério pode começar pequeno, os seus sonhos, tudo que você está projetando vai começar pequeno. E Deus vai agindo e ele vai crescendo. Para o reino, para a igreja, também a mesma coisa. Eu falo com propriedade. A igreja a qual nós estamos aqui, local, meu marido, o pastor da igreja local, nós começamos muito pequeno, com uma célula, com um grupo pequeno de pessoas, e hoje nós estamos com uma igreja com mais de 200 membros, e então eu falo com propriedade, que nós podemos começar pequeno, que o Senhor, ele vai agindo e vai crescendo. Nós precisamos aplicar também na nossa vida a vigilância na prosperidade. Todo crescimento, ele exige algo de nós. Ele exige que cada vez que nós crescemos mais, nós precisamos buscar o quê? Uma maior pureza doutrinária. Não importa a área da sua vida. Quanto mais você vai crescendo, mais requer de você pureza doutrinária. No mundo, mas não do mundo. Então, nós precisamos ter essa frase cravada no nosso coração. Nós estamos no mundo, nós não temos como sair do mundo, mas nós precisamos ter a presença sem a contaminação do mundo. E a nossa última aplicação, trazendo para as nossas vidas hoje, é a esperança que nós temos uma promessa do Senhor. Nós temos a esperança do maná escondido, que é aquele alimento, é a presença do Senhor, né? É o próprio Cristo.
fidelidade tem recompensa eterna. Então, que sejamos fiéis ao Senhor. E nós já estamos caminhando aqui para o final, concluindo esse devocional de hoje. Um devocional que é um pouco curto, porque é uma parábola muito curta, mas de fácil entendimento. Qual a conclusão que nós trazemos para a nossa vida hoje? Deus, ele faz crescer a sua obra. Nossa parte é permanecer fiéis, puros, como testemunhas no campo do mundo. Ou seja, nós estamos dentro do mundo, mas o mundo não pode nos influenciar. Nós precisamos influenciar o mundo, porque lá na carta de Judas, capítulo único, versos 24 e 25, vai dizer assim, ó: aquele que é poderoso para vos guardar sem tropeço e apresentar-vos irrepreensíveis perante a sua glória, com grande alegria, seja glória, majestade, força e poder. Amém, gente? Então, a gente finaliza esse devocional de hoje trazendo isso. Deus, ele faz crescer a sua obra e a nossa parte é permanecer fiéis, puros, como testemunhas de Jesus Cristo aqui no mundo. Amém? Então, eu quero convidar você a, se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe com todos os seus grupos. Curte, porque quando você curte a plataforma do YouTube, ela entende que é um conteúdo relevante. Então, faz ajudar a crescer o canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva para ajudar no crescimento desse canal. Um canal que começou também como uma semente de mostarda pequenininho. Hoje nós temos mais de 500 pessoas aqui inscritas no canal. Quase 600, e eu creio que o Senhor vai acrescentar e esse canal vai crescer muito mais. Em breve, eu creio que esse canal estará grande, aparecendo para muitos outros lugares. Então, eu quero agradecer a você que ficou comigo até agora e quero te convidar a fazer uma oração para encerrarmos esse devocional de hoje. Pai, nós queremos agradecer por esse momento tão importante da nossa vida, que é estudar a tua palavra, é meditar na tua palavra. Que essa parábola, Senhor, que estudamos hoje também, que essa igreja a qual o Senhor mostrou a sua fidelidade, a fidelidade em meio à perseguição, a fidelidade em meio a pessoas corruptas, Senhor, a pessoas idólatras, existiu o seu remanescente. Que nós sejamos como esses remanescentes, Pai, que nós possamos buscar viver tudo que o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, que essa semana ela seja uma semana de busca da tua presença, de busca, Pai, da revelação que a tua palavra nos dá. Então, em nome de Jesus, eu apresento as nossas vidas diante do Senhor, agradecendo por esta palavra, agradecendo por tudo que o Senhor fez e ainda há de fazer em nossas vidas. Eu coloco as nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E shalom, shalom. Até a próxima segunda. Assim, para continuarmos com mais um devocional, mais uma parábola e mais uma carta. Não se esqueça de acionar o sininho para você receber as notificações quando colocar um material novo, um vídeo novo aí no canal, tá bom? Um grande abraço e shalom, shalom.